Somos hoje confrontados, com a ocasião dos 50 anos da Constituição de 76, com uma autêntica cornucópia de disparates, um banquete de tolices que abarca, que vem da extrema esquerda à direita do centro. Isso realmente impressiona-nos. A extrema esquerda propõe-nos uma celebração, uma liturgia nas escolas para apostolado da Constituição de 76. A extrema-esquerda, que celebrou a remoção do crucifixo das salas de aula, propõe-nos agora um novo, que é uma religião da Constituição de 1976. Querem a sacralização de uma resma de papel em ambiente escolar. E do outro lado, por tragédia, confronta-nos também o centro-direita, ou partidos que se colocam no centro-direita, em particular a IEL, com uma veneração da Constituição de 76 que só pode impressionar-nos. Como? As minhas desculpas. A IEL apresenta-nos um texto que também me impressiona, que nos impressiona pela sua veneração da Constituição de 76. Isso, de facto, não será convincente dizer que essa adesão aos valores da Constituição é condicional, referindo-se às revisões, aos processos de revisão de 82 e de 89, porque, em bom rigor, Sr. Deputado Pedro Bugarim e Srs. Deputados da Iniciativa Liberal, nós não estamos em 2032, nós não estamos em 2032 para celebrar a revisão de 82 e não estamos também em 2029 para celebrar a revisão de 89. Não é? Estamos em 2026 tratando a Constituição na sua versão original. E eu passo a ler alguns dos aspectos que me parecem mais curiosos da versão original da Constituição de 76, que, apesar de tudo, nos seus aspectos fundamentais, parecem merecer a adesão da Iniciativa Liberal. Portugal é uma república soberana empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes, artigo 1 da Constituição de 66. A República Portuguesa, artigo 2 da Constituição de 66, a República Portuguesa é um Estado democrático que tem por objetivo assegurar a transição para o socialismo e o exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras. Artigo 9. É tarefa fundamental do Estado socializar os meios de produção e a riqueza e abolir a exploração e a opressão do homem pelo homem. Evidentemente, este não é um texto basilar de uma democracia liberal. Pelo contrário, esta não é a base, não é o alicerce de uma democracia liberal digna do nome. Essa democracia liberal foi-se construindo apesar da Constituição de 76 e não devido à Constituição de 66. A esse respeito, eu gostaria também de fazer um apontamento, esse de outra natureza, mas que me parece, não obstante, relevante, que é quanto ao despropósito, à insensatez do título que o texto da Iniciativa Liberal nos apresenta. A insensatez do texto que a Iniciativa Liberal nos apresenta dos 50 anos do constitucionalismo português. Evidentemente, temos bem presente, não vou ao ponto de imaginar que a Iniciativa Liberal considere que o constitucionalismo português se inaugura efetivamente em 1976. Ninguém iria a esse ponto. Agora, é realmente muito lamentável, muito infeliz, que haja ainda, inclusivamente à direita do centro, quem pareça acreditar que Portugal nasceu com o 25 de Abril, que Portugal apareceu em 1974 e que Portugal não tem uma antiga história que antecede esse momento. Isso realmente é muito infeliz. Na verdade, Portugal celebrará amanhã, precisamente, a promulgação da Carta Constitucional de 1826, aliás, o texto constitucional português que mais tempo vigorou. E esse sim, ao contrário deste, é integralmente propriedade daquilo que se poderia chamar hoje o centro-direita português. É, de facto, para o seu tempo, um documento do centro-direita. E antes desses, e eu recordaria e proporia a esse respeito a leitura do professor Diogo Freitas do Amaral, vale bem a pena ter presente que a nossa experiência constitucional é milenar, em bom rigor.
Há Constituição desde que há Portugal, meus senhores. Não foi uma invenção nem do liberalismo em 1820 e depois com a Constituição de 22, nem da Carta Constitucional de 1826 e muito menos da Constituição de 1976. É realmente tempo de tomarmos a coragem, de termos a coragem de tratar a história com respeito e de abrirmos mão deste tipo de leitura francamente litúrgica, sacralizadora e, portanto, infantil. Muitíssimo obrigado. Ninguém, creio eu, francamente, da esquerda desta Assembleia Municipal, à direita desta Assembleia Municipal, deixa de censurar ardentemente a discriminação racial. Ninguém nesta Assembleia Municipal, da sua esquerda à sua direita, a acompanha, ninguém lhe adere, ninguém a respalda. Ela merece de todos nós uma censura absoluta e é assim, no meu caso, a título pessoal, por razões desde logo de formação, por razões religiosas, por razões de contexto, não é? De formação enquanto português que sou, herdeiro da história que tenho, e também por razões pessoais e familiares que não podiam fazer de mim crítico mais ardente de qualquer forma de discriminação. Agora, não é isso na verdade que está em causa com estes textos que nos são apresentados pelas bancadas da esquerda. O que na verdade está em causa é uma imputação de culpa a Portugal, atribuindo-se a Portugal um pecado original no racismo e na discriminação. É uma espécie de lusotropicalismo, se quiserem ao contrário, um lusotropicalismo invertido. É Gilberto Freire do avesso. Em vez de ser Portugal a rejeição do racismo por ter sido o primeiro pioneiro dos descobrimentos e do encontro entre povos, religiões e geografias, passa a ser agora Portugal uma espécie de pioneiro do racismo, por ter sido, talvez na opinião das bancadas da esquerda, o primeiro país europeu a sair de si mesmo, a sair da Europa e a pôr o mundo em diálogo entre si. Mas, senhores deputados, nós, pela nossa parte, enquanto deputados do Chega, recusamos absolutamente essa leitura castradora da verdade, que rejeita a verdade, que põe em causa a verdade histórica e que imputa culpas a Portugal que Portugal não tem. Eu, a esse respeito, gostaria de presentear os senhores deputados preocupados com a discriminação racial com alguns apontamentos, uma pequenina lista de notáveis portugueses que desde o século XV marcaram a nossa história de forma indelével e central e primeira, e que tinham todas as proveniências, eram de todas as cores e de todas as fés. Talvez os senhores deputados desconheçam Henrique do Congo, que foi o primeiro bispo negro da história e que foi também o primeiro estudante negro em Coimbra, no século XV, senhores deputados. Talvez Vossas Excelências desconheçam João de Sá Panasco, que no século XVI era cavaleiro da Ordem de Santiago e membro da corte e figura central da vida política portuguesa na corte de Dom João III. Talvez Vossas Excelências não tenham ouvido falar de Fernão Vaz Dourado, cartógrafo goês. Talvez Vossas Excelências desconheçam Manuel Godinho de Herédia, que foi cartógrafo luso-malaio. Talvez não tenham ouvido falar de Jorge Reinel e Pedro Reinel, alguns dos maiores cartógrafos portugueses do século XVI, ambos malaios. Talvez desconheçam que Matias de Albuquerque, herói na batalha português, comandante português na batalha do Montijo, na Guerra da Restauração, era brasileiro. Um português nascido no Brasil, de origem também indígena e também negra, senhores deputados. Talvez não saibam que o filho e o herdeiro de Afonso de Albuquerque, que certamente tanto invectivam, era meio mouro, nascido de Afonso de Albuquerque e de uma moura, em Marrocos. Talvez não saibam que André, ainda no século XVIII, André do Couto Godinho, missionava o Congo, tendo nascido no Brasil e sendo negro brasileiro e português, portanto. Talvez nunca tenham ouvido falar de São José Vaz, apóstolo do Sri Lanka. Talvez não saibam, senhores deputados, que o Marquês de Pombal tinha sangue indígena brasileiro, porque essas verdades da nossa história não cabem na vossa narrativa a respeito da nossa história. Eu devo dizer que
este falseamento do nosso passado, da nossa identidade, de quem somos, de quem sempre fomos, não se limita a ser perigoso por ser falso, por ser uma mentira. Também é falso, também é perigoso, senhores deputados, por ser antirrepublicano, não é? Por ser a rejeição da República, da ideia de que todos os portugueses, sejam eles quem forem, sejam eles de que ancestralidade forem, são portugueses, se acreditarem na sua adesão à nação portuguesa. Vimos recentemente prova da vossa rejeição, senhores deputados das bancadas da extrema-esquerda, desse princípio, temo-lo visto muito. Espero que de futuro possamos olhar para estas questões com outra abertura de mente e com outro amor ao nosso passado. Muitíssimo obrigado.